Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver vendo e ouvindo este vídeo. É o primeiro de uma série que eu preparei para servir de material de apoio aos meus alunos da disciplina de Poesia Portuguesa, do curso de Licenciatura em Letras da Unesp aqui de São José do Rio Preto. Neste primeiro vídeo eu apresento os pressupostos do que eu vou desenvolver, né, o recorte eu fiz da poesia portuguesa e aquilo que embasa o que depois serão as análises e interpretações, né, dos poemas, as leituras críticas realizadas dos poemas. Bom, um curso de letras trabalha essencialmente naquilo que, né, se convencionou chamar há um certo tempo de ciências da linguagem e que hoje é chamado de linguagens e suas tecnologias, ou seja, no campo das línguas e da língua, né, correlacionado ao campo das literaturas ou da literatura, né, das diferentes línguas, né, línguas estrangeiras, língua portuguesa, e o estudo teórico da língua. E a mesma coisa em relação às literaturas, as literaturas de língua portuguesa e as literaturas de línguas estrangeiras, a compreensão teórica da literatura. Essa, essas ciências da linguagem, ou o modo como isso está estruturado, tem uma longa história, né? Vem da Idade Média, né? Quando no século VIII se instituiu para o ensino eh, naquela altura, o ensino superior, o que é hoje o ensino universitário, uma divisão, né, do que se chamava artes, né? Ou seja, dos diferentes campos do saber, do conhecimento, né? Então havia, por um lado, as chamadas artes liberais, né, que compreendia o que se entendia como um saber livre, né, um saber que independe daquilo a que ele é aplicado, e em contraposição às artes chamadas de artes mecânicas, que essas sim são um saber manual, portanto, algo que está relacionado diretamente a um trabalho manual, né? A uma matéria, a um objeto, né, que se produz. Então, artes liberais e artes mecânicas é a divisão entre um saber considerado como um saber livre e um saber considerado como um saber manual, né? Essas artes, já na Idade Média, eram hierarquizadas. Ao saber livre era dado um valor maior do que ao saber manual, que por sua vez era considerado inferior a esse saber livre. Essa hierarquia de que o trabalho intelectual é superior ao trabalho manual, de que o trabalho da mente é um trabalho superior ao trabalho do corpo, já se instituiu no campo do conhecimento e no campo do ensino lá na Idade Média. As artes liberais, é nelas que nós atuamos, né, eram divididas em sete, né, e também divididas em dois grandes grupos, né. Por um lado, o que se chamava trivium, né, que eram três dessas artes liberais: a gramática, a retórica e a lógica, que eram entendidas como artes pertencentes ao domínio da mente, e, por outro lado, o quadrivium, né, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, que, por sua vez, eram considerados como pertencentes ao domínio da matéria. Ao domínio da matéria, porque justamente envolviam o conhecimento do mundo. Se a gente começar de trás para frente, a astronomia era o conhecimento do movimento dos corpos, do movimento dos corpos celestes, não é? Portanto, do funcionamento do universo, né? E que precisava, portanto, de uma disciplina matemática que era a geometria.
Por outro lado, a música é o trabalho com a harmonia dos sons. E essa harmonia segue rigorosamente uma combinação aritmética, né? As sete notas, os tons, os subtons dessas notas, né? O modo delas se combinarem, né? Em acordes de três, etc., né? Pressupunha, então, a música pressupunha o conhecimento da aritmética, né? Por outro lado, o trivium, né, é aquilo que vai redundar nas ciências da linguagem, né, com as várias modificações que isso sofre ao longo do tempo, né, porque justamente, né, relacionam-se, seja a ideia de linguagem, né, a gramática e a retórica, né, a gramática como esse conhecimento teórico sobre o funcionamento da língua, a retórica como a aplicação dessa língua para diferentes efeitos que ela possa produzir, né? E por outro lado a lógica como a forma do pensamento, né? Ou seja, a razão. Então, no Trivium a gente já tinha uma ideia básica, né, que permanece, de que pensamento e linguagem estão intimamente associados, né? O pensamento não se realiza a não ser através da linguagem, e a linguagem foi criada, né, para dar expressão ao pensamento. Esses nomes variam, né? Mas guardando as proporções, né, lá do século VIII para o nosso século XXI, é basicamente um trivium, é basicamente um conjunto de três grandes áreas que embasa a leitura de poesia que eu pretendo fazer aqui, né? Sendo que esse trio é uma poética, aquilo que se entende como poética, como interior de um poema, a análise do discurso, a consideração do texto de um poema como um discurso literário, né, e o recurso ao instrumental da análise do discurso para o trabalho de leitura desse texto, e a hermenêutica como uma teoria da interpretação, né, a da análise e da interpretação como os elementos constitutivos de uma leitura crítica de um texto. Então, basicamente, a mesma relação do trivium. O que significa dizer que, em relação aos três grandes modos, né, de trabalhar a literatura, teoria, crítica e história, né, formam o tripé dos elementos pelos quais a gente estuda a literatura, né, a disciplina de poesia portuguesa, e que embasa esses vídeos, vai privilegiar basicamente a crítica, né? A teoria serve de apoio, né? O pensamento teórico sobre literatura, né? Aquilo que diz, né, dos princípios de funcionamento de um texto literário, né? E a história, a compreensão de que um texto é histórico, no sentido de que ele, né, foi produzido numa determinada época, reflete características dessa época e vai ser lido numa determinada época, né, o leitor e a leitura também é histórica, né, servem de embasamento, servem de, de pressuposto para o exercício da leitura do poema, né? Então, não é uma história da poesia portuguesa, também não é uma teoria da poesia portuguesa, mas é um exercício de leitura crítica de poemas portugueses. Então, o que orienta a disciplina e essa série de vídeos que eu faço aqui é o estudo da poesia portuguesa a partir de um recorte que vai privilegiar o texto poético como forma de conhecimento e indagação, um exercício perceptivo, reflexivo de compreender o mundo. Ou seja, me interessa uma poesia que se apresenta como uma poesia especulativa, não necessariamente uma poesia filosófica, mas uma poesia especulativa, uma poesia que se debruça sobre determinados temas e realiza um exercício reflexivo
sobre determinados temas que geralmente a gente encontra no campo da filosofia. E a abordagem que se fará é sempre uma abordagem analítico-interpretativa, né, de poemas, segundo sempre uma perspectiva comparativa, né? Considera-se certas áreas temáticas, como a fratura do sujeito, o desconcerto do mundo, a mudança do tempo, a consciência da morte, eh, tendo sempre, né, uma percepção de que nos poemas a gente tem uma relação entre sentir e pensar na construção de uma subjetividade linguística, de uma subjetividade do poema, e não do poeta, e como esses temas, por exemplo, ou atravessam o tempo, né? Então, portanto, certos temas têm poemas de diferentes épocas, ou a pluralidade de perspectivas numa determinada época. Então, basicamente, né, eh, o que vai ser considerado, né, como exercício aqui é a leitura crítica, análise e interpretação dos poemas. Para isso, são necessários pressupostos teóricos de análise estrutural do poema, né, uma teoria da linguagem, né, que embasa essa leitura crítica, uma teoria do poema, né, e aquilo que eu vou explicar mais adiante, as instâncias de análise, né, desse poema, pressupostos teóricos da interpretação do poema, e nesse caso são as relações entre poesia e o pensamento abstrato especulativo, e, sempre que necessário, o contexto histórico-literário em que isso se dá, né? E essa ordem é uma ordem de prioridade, né? Os pressupostos são porque o que se valoriza é a leitura crítica e, por último, né, vem mesmo o contexto histórico-literário. Bom, para cada um dessas etapas, ou para cada uma dessas dimensões do exercício que se faz aqui, há uma bibliografia, né, da qual eu parto. A leitura crítica dos poemas vai ser feita a partir de uma antologia, né, que eu organizei, que eu dei como título, né, o título da disciplina e o título que orienta, de algum modo, esses vídeos. Central de poesia, poetas portugueses que pensaram central de poesia na ideia de uma central, num sentido, né, que já não é mais tão atual, de uma central telefônica, né, um lugar em que diferentes linhas se cruzam, né, compreendeu o conjunto da poesia portuguesa como, em cada época, a interrelação entre os poetas e o que eles estão escrevendo, e ao longo do tempo a interrelação entre as obras desses poetas, sendo que, né, certos poetas mais recentes são leitores de poetas mais antigos. Então a ideia de uma central de poesia como uma central telefônica, né? E são poetas que pensaram o mundo, né? Inclusive num sentido mais específico de não ir contra, né, um preconceito enraizado de que poesia lírica é basicamente poesia amorosa. O tema do amor vai aparecer muito pouco aqui. A ideia é perceber que a poesia não fala só de amor. A poesia fala de uma série de outros assuntos que também são importantes, que também são significativos. Os pressupostos teóricos de análise estrutural do poema tem basicamente, né, três livros, né, que é a sugestão que se leia, né, para uma teoria do poema, naquilo que o poema tem de mais específico. O livro da Norma Goldstein, que já é um clássico, Versos, Sons e Ritmos. Também o que é a comunicação poética, do Décio Pignatari, né, que tem essa compreensão justamente que orienta, né, o trabalho a ser feito aqui, de que a poesia, o texto poético, realiza uma comunicação. A poesia é uma forma de comunicação, uma forma particular, uma forma que tem os seus traços específicos, mas é uma forma de comunicação. No que diz respeito à análise do discurso, os elementos de linguística para o texto literário do Dominique Manguenot.
né, que é um dos grandes representantes da análise do discurso. Eu vou explicar mais adiante o que, como essas coisas nos interessam. Os pressupostos teóricos de interpretação do poema, essas relações entre poesia e pensamento abstrato especulativo, têm como base, por um lado, o livro do Ricoeur, a teoria da interpretação, né, do Ricoeur, que é o exercício hermenêutico, que propõe um exercício hermenêutico, né, da relação entre o discurso e a significação do discurso, e o livro do Abrão Costa Andrade, do Carlos Felipe Moisés, em que a poesia faz pensar, ó, que é dividido em capítulos que orientam, né, essas diferentes áreas temáticas de que eu vou tratar aqui. E, por fim, o contexto histórico-literário, né, se baseia em histórias e manuais de literatura portuguesa. E qualquer um que tenha estudado história da literatura portuguesa e história da literatura, que é o que ainda, infelizmente, basicamente, orienta o ensino da literatura no ensino médio. Portanto, qualquer história da literatura portuguesa ou qualquer manual da literatura portuguesa serve como fundamento histórico e literário para que nós vamos tratar aqui. O conteúdo programático é dividido, como eu disse, eh, em áreas temáticas, né? Então, de início, né, eu vou falar de alguns poemas que ainda se relacionam à poesia lírica amorosa, mas eu já vou mostrar como essa relação da poesia lírica amorosa com a poesia reflexiva se dá, né? Então, há uma seleção, essa seleção dos quatro poemas que eu vou analisar ou comentar. E depois, as áreas temáticas, né? O sujeito fraturado, o inimigo de si, né? E aí, cada uma dessas áreas tem três poemas, né? Que basicamente são analisados, né? Sujeito fraturado, o inimigo de si, então a cantiga do Sá de Miranda, um soneto do Bocage, o poema 7 do Mário de Sacarneiro, Mudança e seus efeitos, com um soneto do Sá de Miranda, um soneto do Camões e um soneto do Fernando Pessoa, A Consciência do Tempo da Morte, a relação com a memória e, por fim, a relação com a linguagem. A ideia é que um ou mais de um poema desses núcleos serão detalhadamente analisados, né, e interpretados no processo de desenvolvimento da disciplina. Então, o que os vídeos constituem, como as aulas constituem, são discussões de questões críticas e teóricas e análise de textos literários a partir dessas discussões. E há uma questão, né, como eu falei lá no início, em relação ao livro do Décio Pignatari, a ideia da poesia como uma forma de comunicação, né, há algo que orienta, não é, orientou a escolha dos poemas, orientou a escolha dos temas e orienta o trabalho de análise crítica da poesia, né, que eu expresso da seguinte forma. A poesia, no seu mais alto grau, sempre foi uma busca de dignidade comunicativa, contra o uso perverso da linguagem. A poesia é a forma mais elevada de comunicação e procura preservar, ao longo dos tempos, o sentido mais elementar da comunicação, tornar comum. Toda voz de um poema reconhece implicitamente sua insuficiência unitária e demanda a audição do outro, a complementaridade do outro. Em última instância, demanda uma partilha de iguais. A poesia nos recorda insistentemente o que talvez tenhamos a tendência de esquecer. Somos comuns, partilhamos a mesma tarefa de viver em conjunto, por isso e para isso nos comunicamos. Na poesia ainda resta como um baluarte frágil, mas seguro, um sentido de comunidade, contra toda a desigualdade nefasta e contra toda a devastação desumana que a civilização foi erigindo ao longo da história. Poetas, longínquos no tempo e no espaço, continuam a interrogar-nos. Compartilhar essa compreensão da poesia é o objetivo deste numa época em que o sentido de comunidade, em que a perversão da linguagem
e a perversão desse sentido de comunidade nos afetam tão proximamente. Bom, como eu disse desde o início, o fundamento básico dessa série de vídeos, né, é a leitura crítica de poesia. Né? Entendo leitura crítica de poesia um processo de análise e interpretação. Né? E aí é preciso fazer uma distinção. Né? Essa leitura analítica e interpretativa é diferente de uma leitura de compreensão. Né? A leitura de compreensão é aquela que todo leitor comum pode fazer. Né? Certos poemas são mais fáceis de serem compreendidos numa primeira leitura, certos poemas são mais difíceis, né? Certos poemas demandam mais tempo, certos poemas demandam menos tempo para essa compreensão, né? E isso é o que um leitor comum faz. Aqui me interessa a construção, contribuir para a construção de um leitor crítico. Essa análise e interpretação é mais do que essa leitura de compreensão. É uma compreensão de como o poema funciona. Por isso, o uso da palavra crítica. Crítica aqui tem um sentido que vem da filosofia, da atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção literária. É o exame de um fato, que é o poema, para produzir uma apreciação lógica, epistemológica e estética desse fato. Esta apreciação se configura num conhecimento. Então, um poema é um fato, né, um fato histórico, um fato linguístico, né, e, portanto, em si, né, algo que é passível de ser conhecido, né, e o trabalho da crítica é justamente produzir uma apreciação desse objeto, né, é entender como esse objeto funciona para dizer, né, como ele se constitui numa forma de conhecimento. Então, isso é leitura crítica, né, de poesia. E a leitura crítica da poesia é, por um lado, uma leitura analítica. Né? O que se realiza no texto é uma análise. Né? Análise no sentido científico da análise. Não é à toa que a nossa área é uma área científica, são ciências da linguagem. A linguagem é um objeto, a linguagem do poema é um objeto passível de ser analisada. A análise é um procedimento para identificar tanto as unidades constitutivas de um conjunto, quanto as relações que as determinam e as definem. Né? Significa compreender o poema como um conjunto que é constituído de diferentes partes. Né? Essas partes se determinam e se definem umas em relação às outras. Né? E o trabalho de análise é, por um lado, separar essas partes e, por outro, dizer como elas se relacionam, que relações de determinação e definição há entre elas no poema. Lembrando que esse exercício, né, análise, vem do grego, análise significa justamente dissolução, quebra, né, destruição. Né, o que muita gente não gosta de fazer, né, com um poema ou com um texto literário é o exercício da leitura crítica. A gente destrói a forma do poema, separa as diferentes partes que o constituem, para depois, né, reconstruir essas partes a partir de uma compreensão analítica, né, para dizer do que esse poema, como esse poema constitui uma forma de conhecimento. Né? A análise por um lado, a síntese por outro. Né? E a síntese também vem do grego, a mistura. Então, um poema é uma forma sintética. Um poema é uma forma misturada, em que tudo está ali misturado. A leitura crítica é a análise, a separação dessas partes todas e depois a recomposição dessas partes, né, para dizer como o poema constitui, né, um saber. As unidades constitutivas de um poema é o que a gente chama de níveis do texto. E o exercício analítico é o exercício de determinar esses diferentes níveis do texto. Né? Nível é cada um dos planos horizontais, paralelos e superpostos que constituem a estrutura da língua do poema. Né? Por isso que, né, para esse exercício analítico, voltando lá às artes literais,
a gente precisa do apoio da gramática, a gente precisa do apoio de uma teoria do poema, a gente precisa do apoio da análise do discurso, né? Porque são justamente os planos, né, da estrutura da língua, né, que vão ser observados naquilo que diz respeito ao poema. A análise, né, tal como ela é proposta aqui, tem diferentes instâncias, quatro instâncias. A primeira delas, a mais importante, é aquela que envolve esse estudo dos níveis, né? É a instância que se chama intratextual. Né? E aí, então, nessa instância, o que se estuda é o código verbal, os efeitos de sentido que esse código verbal promovem, né? E, portanto, o contexto verbal, né, de um poema, os diferentes níveis do texto poético. Né? É o que se chama leitura imanente do poema. Né? É a primeira etapa do processo, uma leitura imanente do poema. Né? Aquilo que, né, eu chamei mais atrás de poética. Poética entendida como o estudo das obras literárias e um estudo que visa esclarecer suas características gerais, a sua literalidade, né, criando conceitos que possam ser generalizados para o entendimento da construção de outras obras. Então, a poética é esse exercício metalinguístico, reflexivo, né, que, neste caso, é o que apoia o exercício da leitura crítica do poema. Além dessa instância privilegiada, volto a dizer, no trabalho que se faz aqui, a gente pode também dizer que existe uma instância interdiscursiva, sobretudo quando é necessário que a gente observe o intercâmbio que há entre o texto poético e o sistema cultural no qual ele se insere. Né? Portanto, o contexto situacional, o contexto sociocultural, né, do texto. E a grande diferença é que a instância intratextual é a instância interna ao texto. A instância interdiscursiva é a instância externa ao texto. É como ele se relaciona com aquilo que está fora dele. E às vezes, para a leitura de um poema, isso é necessário. E ainda a gente pode dizer que existe a instância conceitual, né, quando há conceitos teóricos internos ao poema ou conceitos teóricos aplicáveis ao poema no seu exercício, e aqui, basicamente, no seu exercício de interpretação. Né? A instância conceitual tem mais relação com a segunda etapa do processo, que é o processo de interpretação, né, ao qual, portanto, a gente pode recorrer tanto a conceitos teóricos internos, que o poema agencia, né, como conceitos teóricos externos, mas que são aplicáveis ao poema, porque tem a ver com o tema, afinal, que o poema trabalha. E, por fim, a instância metacrítica, né? Que é quando a gente recorre à fortuna crítica sobre o autor ou sobre a obra, né? Que está sendo estudada. Então, tenho quando eu tenho textos que já foram produzidos, né? É isso que a gente chama de fortuna crítica, e que servem de base para a análise que eu vou fazer. Um trabalho que já foi feito anteriormente, que eu uso como base para realizar o meu. Essa é a instância metacrítica. Bom, a instância intratextual, né, aquela que o trabalho aqui vai privilegiar, né, tem os seus diferentes níveis. E quando se fala de poesia, esses níveis são os seguintes. O nível fônico-fonológico, aquilo que tem relação com os sons e os fonemas. Portanto, o poema que agencia, né, sons e fonemas na sua construção. E que normalmente, né, se relaciona a figuras de linguagem como a aliteração, né, a repetição de sons consonantais, a assonância, como a repetição de sons vocálicos, o uso da rima, né, a repetição de sons, e aí, nesse caso, rimas soantes, quando a repetição é só de sons vocálicos, rimas consoantes, quando a repetição é todo um conjunto de sons vocálicos e consonantais. O nível métrico-rítmico, né, que aí tem a ver com o verso, né, e neste caso,
eu vou estudar nos poemas tanto a questão da métrica, né? A grande maioria dos poemas é metrificado, né? Que é aquilo que a tradição estabeleceu, né? A medida silábica que a tradição estabeleceu como regras para a poesia, né? Os versos redondilhos, os versos decassílabos, os versos alexandrinos, as diferentes formas, né, que a tradição estabeleceu, mas também o ritmo, que não tem tanto a ver com a métrica silábica, com o número de sílabas, né, que um verso deve ter, com o tamanho do verso, mas tem a ver com a intensidade silábica. Né? Afinal, todo verso cria um ritmo. Inclusive, é do âmbito do ritmo que permite que a gente analise poemas em versos livres, né, em supostos versos livres. O verso livre seria um verso sem métrica, mas um verso sem métrica não é um verso sem ritmo. Enfim. Depois, o nível léxico-semântico, né? Então, a gente vai da menor unidade para a maior unidade. Aqui, o nível léxico-semântico é ao nível da palavra, né? Portanto, tudo o que diz respeito à palavra, os efeitos de sentido, né, que uma palavra pode ter, a polissemia de certos vocábulos, né? eh, o exercício de denotação e conotação, que é um trabalho que um texto poético elabora, né? E figuras como metáfora, metonímia, sinestesia, né? As figuras de linguagem que recaem sobre os vocábulos. Depois, o nível morfossintático, né? A sintaxe, frase, aquilo que acontece em relação à frase, se afinal o texto é constituído por justaposição de orações, por coordenação de orações, por subordinação de orações, né? As diferentes formas de relação entre as frases, as transposições, ou que se chama em retórica de hipérbato, né? As inversões dos termos da ordem natural da língua. E no caso específico da poesia, um procedimento muito característico que é o enjambement, né, o cavalgamento, quando não há, né, simetria entre o tamanho do verso e o tamanho da frase. Né, quando o verso acaba, mas a frase não. E, portanto, a frase continua no verso seguinte. Um verso encavala o verso seguinte do ponto de vista morfossintático. E isso tem efeitos diferentes no processo de elaboração de um poema. Né? E, por fim, o nível pragmático discursivo, né? O nível da enunciação. Né? E aqui é a análise do discurso que nos oferece instrumentais de análise que eu acho interessantes. Né? Quando a gente analisa o poema como um ato de linguagem, né? Portanto, uma situação de enunciação, ou que o Dominique Manguinot vai chamar de cena da enunciação. É uma enunciação performativa, né, que, dentro do poema, eh, cria determinados efeitos que precisam ser entendidos, que precisam ser analisados primeiro, desconstruídos, para serem entendidos como isso funciona. E é no ponto de vista da enunciação também que a gente se dá conta de elipses, né, que o texto possa ter, a construção da ironia, né, e outras figuras que dizem respeito basicamente ao processo de enunciação. Por outro lado, a interpretação, né, segue aquilo que eu chamei de procedimento hermenêutico, né? O que nos diz que um trabalho de análise de um poema é só parte do exercício da leitura crítica. Né? A gente não pode, ao analisar um texto, ficar restrito unicamente à dimensão imanente desse texto. Né? É preciso que a gente dê um salto, e o salto é o salto interpretativo. Né? É o que explica o Günther Buck, né, em relação ao processo, ao procedimento hermenêutico. O significado de conjunto, no nosso caso, o significado de conjunto de um texto poético, se antecipa, ainda que muito vagamente, de uma maneira relativamente informal. Isso é o que eu chamei de leitura de compreensão. A gente lê um texto pela primeira vez e a gente tem um significado de conjunto. A gente pode ter, né, uma percepção. Em relação a um poema,
Né? Isso que o book enfatiza acontece com muita frequência. Né? Esse significado de conjunto é vago, esse significado de conjunto relativamente informal. Muita coisa fica de fora. Né? Mas essa primeira leitura é importante. Então, à luz desta antecipação, se efetua a compreensão de suas partes. Então, portanto, à luz dessa compreensão, se realiza a análise, o exercício de análise, é a separação das partes. O processo hermenêutico começa quando, inversamente, diz o Book, a composição das partes reatua sobre a compreensão global e contribui para sua especificação em um processo de conformação ou correção contínua da primeira intervenção em relação à multitude de fatores histórico-culturais que determinam como tal seu discurso. Ou seja, depois da análise, isso reatua sobre a primeira compreensão que nós fizemos e, na verdade, especifica, né, essa leitura, verifica o que havia de correto nessa leitura, verifica o que faltava nessa primeira leitura, corrige determinadas interpretações iniciais que podem não estar corretas, né, e atua, né, para a compreensão global do texto de uma forma mais específica. Isso é muito importante. Bom, esses são os pressupostos iniciais, né, da disciplina, e os próximos vídeos serão análise de poemas, análises e interpretações de poemas, né, em que, por exemplo, os níveis vão ficar mais claros, né, os procedimentos vão ficar mais evidentes, né, a que é que a gente recorre, né, ao conhecimento da língua, à linguística, né, à análise do discurso como instrumentos para a análise do texto poético e assim por diante. Muito obrigado a quem viu até aqui e ficamos por aqui. Tchau.